Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spooky Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui zoando vocês com essa voz de locutor de rádio AM. Brincadeira! Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo diferente. Um vídeo diferente, tio Spook. O que é diferente? Hoje nós vamos ver as 10 maiores possessões captadas durante um jogo de Ouija. Ou como diria o nosso queridíssimo Renato Garcia, Hoje. Um jogo do Kojak. Então a gente vai ver aqui 10 possessões causadas pelo jogo do Kojak, aquele careca que tinha um programa de televisão que ele fazia o detetive, não é mesmo? Eu já sei que isso aqui deve ser uma panaceia, deve ser divertido pra caramba. Eu vou dar risada. Olha, vamos lá. Eu só vou tomar como base, realmente, um dos vídeos que me deixou muito, mas muito impressionado. E que foi um vídeo do jogo Ouija, postado não, né? Foi um vídeo divulgado, acho que em 2000, 2002, por aí. Sei lá, nesta época. E que relatava coisas inóspitas acontecendo durante uma partida de Ouija. E de repente descobriram que, na verdade, foi um golpe publicitário para divulgar o filme no cinema. Ou seja, pessoas contratadas para vomitar sangue, torcer a cabeça, fingir vozes horrorosas para divulgar o filme. Isso foi postado no canal, hein? Nós postamos sobre a verdadeira história de Zozo. Nós falamos sobre a verdadeira história aqui no canal e foi postado lá. Mas vamos ver o que é isso aqui, parece ser divertido. 10 Ouija Board Possession Countdown Tape. Vamos lá. Chills. Number 10, high-tech ghost. If you can summon spirits using a homemade Ouija board, then it stands to reason that a digital version would work just as well. This is what happened to an 18-year-old girl from Lima, Peru, when she used a Ouija board app on her smartphone. After using the app with her friends to ask just a few questions, Patricia Quispe somehow managed to summon a spirit that apparently followed her home. Soon after playing with the board, her parents noticed that she started to throw violent tantrums and foam at the mouth. Segundo testigos, Isso aqui aconteceu de verdade. Eu lembro que vi no canal do Assombrado, do Matheus e da Ana, uma notícia sobre isso, tá? O que aconteceu? Uma menina em Lima, Peru, estava jogando no teu telefone celular o jogo de Ouija, e aí se impressionou. E esse fato de se impressionar e se deixar envolver e realmente acreditar piamente naquilo, levou ela a ter um problema seríssimo. Ela começou a convulsionar, ela foi para o hospital e lá no hospital acharam que realmente ela estava tendo um problema seríssimo de sistema nervoso, né? Convulsões. Mas aí veio algumas coisas estranhas, que seriam vozes estranhas, manifestações estranhas acontecendo por parte fisicamente dela. Claramente, a maca não levantou, ele evitou, os médicos não ficaram girando no teto, não é mesmo? O soro, né, flutuando, nada disso. Foram realmente desequilíbrios nervosos e uma impressão causada pelo jogo, pela, vamos dizer assim, a entrega dela durante a tentativa de se comunicar com espíritos por meio do Ouija virtual, não é mesmo? Isso eu lembro que eu vi. representó una aparente posesión satánica. ¡Satánica! A la Ouija. ¡La Ouija! Her voice changed too. It became strained and evil. As she thrashed about in her restraints, the poor girl often shouted the same phrases over and over again. She would repeat the number 6 3 times in a row, and she would also tell doctors to give her back her phone, presumably so that she could get back on the Ouija app and cause further damage. She was taken to a psychiatric ward to be further examined. Whether she regained her senses or remains internally possessed is a mystery. Number 9. Tá, então assim, ela começou a convulsionar, começou a ter delírios e tudo mais, pediu o telefone dela para continuar o jogo Ouija, né, quem sabe para dar um goodbye ali para a criatura, e começou a ter as manifestações. Foi levada, obviamente, a um terapeuta, a um psiquiatra para seus tratamentos. Mas, de novo, isso daqui não é uma possessão. Muitas pessoas, elas são suscetíveis à impressão das coisas. Tem muita gente que sai de filme de terror impressionado com as coisas que sai vendo. Entende? Quer dizer, uma Samara, o grito, o chamado, né? Você se assusta com aquilo, você se impressiona. E muita gente tirou a televisão do quarto depois que assistiu o primeiro vídeo da Samara, sem dúvida nenhuma. Eu falo porque eu fui um deles, né?
Fiquei 5 dias sem TV no quarto, com certeza. E eu tinha que ter certeza que ela estava desligada fora da tomada, porque aquilo impressiona. Então, assim, existem pessoas que são mais facilmente, não enganadas, mas se deixam envolver mais facilmente por essas histórias. E aí personificam. É uma questão da própria mente assumindo arquétipos ou a própria mente demonstrando o medo sobre aquilo que ela viu. Mais nada. Aquilo não foi uma possessão, foi puramente medo. The summoning. 4 girls are about to witness the power of the Ouija board firsthand. The video begins just as they are receiving an answer to their final question, and they are now ready to end the session. They start to move the cup in a circle 3 times to clear the board, but whatever they have summoned is not exactly cadê meu Lego? Cadê meu Playmobil? Me dá meu chambinho! Chambinho! Eu quero meu chambinho! Meu bolo Ana Maria! Bolo Ana Maria! Just before the girls can cast the spirit back into its own dimension, it desperately leaves inside one of them and... I keep thinking I'm gonna hear her coming up the stairs. Takes control. Then the possession ends as quickly as it began. They all rush in, and one of the girls cradles her friends in her arms as she cries and trembles. They ask if she needs any water. Even though I'm not sure exactly what happened, I think it's safe to say that a glass of water probably isn't going to be enough to help her. Number 8. Stuffed stare. As this footage from Mexico shows, humans are far from the only things that can potentially become possessed by summoned spirits. In this video, 3 friends are just hanging out together in a cramped room, trying to use a Ouija board to summon whatever spirits they can find. Suddenly, they attract some supernatural attention. You can't hear any sound, but you can tell things are starting to get interesting by the way they all lean forward and wait for the next answer. The room appears to grow very hot for a moment, and the man in the center rubs some sweat from his brow. As he does this, a white stuffed bear above him springs to life. It appears to look down at the 3 of them, and it especially seems to regard the person on the left the most. The man on the left eventually looks up, and the 2 lock eyes. He immediately starts to point out the possessed bear to his friends, but when his friends look up to see what he's talking about, the bear stops moving. It looks like they get in a small argument for a moment as the man tries to convince his friends that he isn't making up a story, and that he... Vamos lá, vamos conversar, tá? O que eu mais acho impressionante numa cena dessa é a forma como as câmeras elas são posicionadas. É muito legal porque, assim, uma câmera, geralmente, quando você vai fazer qualquer jogo de Ouija, você tem que ser enquadrado. Então, eu estou enquadrado aqui. Cabeça, né, o corpo, a tela, tem tudo um foco. Aqui não. Aqui a câmera do cara não está enquadrada no jogo Ouija dele, mas sim, ela pega todos os elementos de uma maneira desregular. Então, claramente, ele fez de propósito para mostrar que existe um urso aqui em cima e que vai acontecer algo. Então a câmera, ela deveria estar focada no jogo deles e não no urso. Significa que, obviamente, sabiam que isso ia acontecer, ok? Se eu estou falando com vocês aqui agora e acontece alguma manifestação de alguma coisa andar sobre a mesa, ou muitas vezes falam, nossa, tio, porque aquela pena da porta se move. Se move porque eu ligo o ventilador aqui do chão. Então aquela pena vai se mover, porque o ar tem que circular, o quarto está fechado. Aqui, os caras estão focados no quê? No urso. Não no jogo Ouija. Então, claramente é uma brincadeira. Claramente é uma pegadinha para que toda a atenção que está aqui no Ouija, que ninguém está vendo nada, se remeta ao urso. Ninguém. Então, é assim, ele fez de propósito. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que vocês têm que começar a questionar. Pô, tem alguma coisa acontecendo aqui de propósito. Outra... Se tem um urso que está se movendo e você vê, você sai correndo, cara. Você fala, meu, tem alguma coisa acontecendo, ninguém vai levantar devagar. The stuffed toy begins to look around some more. This time it makes no attempt to hide itself as they all turn around and watch in horror. They all jump up from their seats and run out of the room, so terrified that none of them even think to... Só uma coisa, esses ursos, tem muito urso que, assim, você vai em loja de brinquedo, o urso se move, tá? Você coloca a pilha dentro e ele se move. Você coloca o urso sentado, ele não consegue se mover. Então, automaticamente, com um timer, você deixa lá o urso, né? Começou o jogo, ele dá um tempo, você não escuta som nenhum. De repente, o urso tem som primeiro, né? Aí ele começa a se mover. Aí você fala, pô, se moveu jogando durante o Ouija. Não, ele já estava programado para, tá? Então, assim, qualquer pessoa consegue abrir e colocar um timer para que ele funcione depois de 1 minuto.
2 minutos. Pode fazer isso, tá? Pode fazer isso. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de eletrônica, pode colocar um negocinho lá, que daqui a algum tempo ele volte a funcionar. Não tem problema disso. Eu sempre coloco o pé atrás, até porque não tem nenhuma manifestação ocorrendo aqui, ó, espiritualmente. To take the camera with them. If you're enjoying the video so far, please give it a like as it really helps me out. Number 7, homemade possessions. Homemade You don't need to buy an possessions. official Ouija board if you want to contact the dead. G-Money Gaming and his friend decided to do it themselves using a Ouija board that they made with a piece of paper and a plastic pointer. Little did they know how effective their design would turn out to be. G-Money begins asking if there are any spirits in the room with them, and he immediately gets a positive response. When he asks how many spirits there are, the answer is 2. By this point, G-Money and his friend are sufficiently scared, but they decide to keep going anyway. G-Money bravely asks the spirits what their names are, and he gets a dreadful response. Zozo and Mama. These two spirits are famous for haunting Ouija board users throughout. Se o cara viu Zozo, cara, puta, levanta e vai embora. De novo, a gente postou um vídeo sobre a história do Zozo. Eu recomendo que vocês assistam porque é um espetáculo. Foi feito por um canal de pesquisa americano que desvendou toda a história do Zozo até o seu ponto de como ele foi criado, como originou e como repercutiu dentro do tabuleiro Ouija. Tem tudo lá. É genial. Recomendo que vocês assistam A Origem de Zozo. É um filme que ficou muito, muito bom. Eu fiquei muito legal, muito feliz de fazer esse conteúdo porque eu mesmo desconhecia, então eu aprendi junto com a história. Eu gostei, fiquei muito feliz de ter feito. The world, and they are even rumored to possibly be demons with strong ties to Satan. Satan. Não apaga, não é borracha. Apaga, apaga. É o seu amigo que tá correndo pela casa. Outra, câmera Tech Pix, cara. Zozo over and over again in rapid succession, and then something is knocked over from deeper within the house. The two friends know that they have to end the session fast before anything bad can happen, so G-Money quickly moves the pointer over to goodbye. Just when this happens, the pointer slides away as if something had grabbed it. As they back out of the room, the entire board flies at them, and they launch into a full sprint. Number 6, é uma Lisa, brincadeira que o cara faz. Pazuzu. Novo tabuleiro Ouija chamado Pazuzu, coitado, né? Pazuzu, uma representação de um deus da Suméria num tabuleiro Ouija. Que absurdo, mas beleza, né? Isso tem a ver também lá com o filme do Exorcista, né? Mas vamos lá. Female spirit, while a third person films. Lisa, the spirit spells Lisa. Lisa. Mona Lisa. I did not push that. Seriously, none of you guys push that over to the X like that? No. You guys doing something underneath the table? No. Sounds like it moved all on its own. After this, the pointer dashes to the letter X on its own. Neither one of them appear to have pushed the pointer to the letter X. It seems to have moved there completely on its own. The cameraman checks under the table for magnets, but he doesn't find any, and there doesn't look to be any strings. There's a quick cut in the video, so unfortunately we can't exactly hear the next question that they asked. Either way, the pointer circles a bit and lands on yes, and then it darts on its own back to the mysterious letter X for a second time. If this video is to be believed, why did the spirit repeat? Eu vou te explicar como é que faz isso, tá? Como as nossas queridíssimas criadoras do tabuleiro Ouija anteriormente faziam. Para quem teve a possibilidade de assistir o filme Ouija, que foi um dos filmes mais recentes que mostra uma moça com 2 filhas pequenas em casa e que precisam ter dinheiro para comprar as coisas, para se manter, elas enganavam as pessoas por meio das falsas vidências. E aí ela consegue o tabuleiro Ouija e ela conecta no joelho ímãs. Tá? Esses ímãs tornam facilmente, simplesmente fácil a condução do cursor e na qual ela pode tirar a mão e utilizar a perna. Quando você tem uma mesa de vidro, fica muito fácil você juntar 2 ímãs. Tá? Eu sei porque meu pai, na casa, quando a gente morava anteriormente, nós tínhamos uma mesa de vidro na sala e eu gostava de brincar com os 2 ímãs, colocando, né, os polos e mexia embaixo da mesa. Ele mexia? Mexia facilmente. A mesma coisa aqui.
facilmente você consegue colocar um ímã de uma intensidade um pouco maior embaixo daqui colado, que é o que tem. Existe um ímã aqui colado. Você coloca no joelho da pessoa, ela, quando está jogando Ouija, então ela mexe a perna, só que a queridona aqui esqueceu que dá para perceber a perna dela saindo. Ó, perna esquerda aqui, ó, ela move a perna esquerda. Ela abaixa e tira. Tá? Ó, só que ele tem que filmar embaixo do cursor, ele não tem que filmar embaixo da mesa, eu quero embaixo do pointer. Tá, ó. É óbvio que ele não... Ó. Tá aqui, ó. Ele tem que filmar embaixo do pointer. Por que ele não pega o pointer, vira, né? Vira o pointer, que é esse negócio que fica no meio da mesa, que todo mundo fala, o que é o pointer, Spooky? É o mecanismo que você utiliza para acertar as letrinhas, né? Por que ele não pega, vira e mostra, ó, não tem nada? Por que ele não faz isso? Ele prefere filmar embaixo da mesa. Filma, tira o pointer, desmonta, ó, fala, ó, o que tem aqui? Não tem nada. Coloca de novo. Tá com medo do quê? Né? É aquela famosa, é o famoso truque do mágico, né? Entende? Quer dizer, é fácil fazer um negócio desse. Levanta, pega, levanta, quero ver, vai lá. Amigão, vira ao contrário, cara. Eita. Prue continues to experience a high concentration of Ouija board possessions, this time in the city of High-End. Blanca Giovanna is only 16 years old when she and her other friends began to use the board for fun. Like so many others, she is not aware of the board's true danger, and she is swallowed by evil for her ignorance. It's unclear how many times Blanca and her friends used the board to summon demons before she was finally overtaken by one. Maybe she became possessed after using the board just once. Or perhaps it took days of repeated attempts before a demon found its way from the board into her soul. Tá acorrentada! Tá, essa menina tem 16 anos, ela foi jogar tabuleiro Ouija com os amigos, ficou impressionada e desde então ela tem ali sido, sei lá, metida possessão pelos espíritos do tabuleiro Ouija. Ela está acorrentada. Exactly how the demon got her is unknown, but in other Ouija board possession cases, it's usually either from taunting the spirit or failing to banish them back to their realm at the end of the ceremony. What we do know is that this began a minor possession which soon grew out of control. Blanca went from being a carefree teenager to a violent maniac in just a matter of days. Her behavior became so aggressive that her family eventually could no longer deal with her. They had her committed for a lack of a better idea. While in her possessed form, Blanca continued to amaze and scare psychiatric workers to no end. Her evil antics even began to draw a crowd of curious locals and news reporters, who all agreed that she had seen the face of Satan, when she wasn't trying to attack them outright. She was shouting mysterious satanic phrases and wailing terribly. Vamos lá. Ela tá fazendo tratamento médico, tratamento psiquiátrico e tudo mais para ver se tira isso, porque assim, de novo, nós temos uma tendência a achar que tudo é espiritual. Então, um tabuleiro que você utiliza como uma ferramenta para poder se comunicar com os mortos, criada nos Estados Unidos por 3 irmãs que ganharam rios de dinheiro vendendo esse tipo de coisa, inclusive os direitos autorais do tabuleiro Ouija, por uma loja de brinquedos. A questão é a seguinte: existem problemas que são físicos, mentais, emocionais e depois disso, espirituais. Então nós temos nossos desequilíbrios emocionais, nós temos os desequilíbrios mentais, nós temos o sistema nervoso afetado quando lidamos com coisas desconhecidas e que não sabemos como enfrentar. Algumas pessoas mentem descaradamente, utilizando de uma possível, uma pseudo-doença mental ou um desequilíbrio emocional para chamar a atenção da família, para chamar a atenção de pessoas relacionadas à nossa família, da mídia em questão, para nós, sei lá, somos carentes de atenção. Então a menina pode estar passando por isso, ela exatamente é isso que está acontecendo com ela. Uma menina de 16 anos que está se utilizando de recursos que foram, vamos dizer assim,
especulados dentro de um tabuleiro Ouija por meio dela e dos amigos, e agora ela está chamando a atenção. Mas ela vai se dar mal. Por quê, tio? Por que isso? Não fala assim da menina. Por que ela se dá mal? E vai se dar muito mal. Vamos supor que na sua casa tenham obsessores e que você está tentando utilizar do mundo espiritual de uma maneira ignorante no sentido de falta de conhecimento, não é mesmo? Para ter ganhos pessoais. Que ganhos pessoais? A atenção dos seus familiares é uma, a atenção da mídia é outra. O mundo espiritual está ao seu redor só observando, dizendo, tá mentindo, eu vou ficar aqui então. Qualquer tipo de obsessor pode se manifestar ao seu redor e aproveitar realmente o seu desequilíbrio emocional, o seu desequilíbrio mental, suas mentiras colocadas para se aproximar de você. Olhando o quarto dessa menina, no canto à direita da câmera, tem um obsessor. Ele tem a ver com o jogo? Não. Ele tem a ver com a postura da família dela. Eu acho que é uma menina que tem complicações familiares e esse obsessor está aqui, ó, exatamente aqui atrás. She and her other friends began to use the board for fun. Ó, oh meu Deus, o cara acelerou a câmera rápido demais. Blanca Giovanna is only 16 years... Ó, atrás da Blanca Giovanna, exatamente atrás, tá? Ele existe. Ele está relacionado à família, ele está relacionado a problemas familiares. Então, é como se você tivesse, sei lá, um pai desequilibrado, um pai que bebe, que usa drogas, ou um pai que é agressivo para com os filhos. Ele atrai essas energias. Atraindo essas energias, eles ficam ao redor. Ele está atrás dessa menina chamada Blanca. Ele pode vir a fazer mal a ela? Com certeza, tá? Com certeza pode atrair certas doenças para ela, principalmente desequilíbrios. Aí sim, desequilíbrios sérios emocionais e mentais. Pela postura errada que ela está tendo. Ela está mentindo. Dá para sentir daqui a mentira dessa Blanca. É mentira, puramente mentira. Like her family, the psychiatric ward eventually ran out of ideas and settled on chaining her to the wall to protect her from others. The demon stayed inside her body for at least 21 days. This was in 2011, and while locals may not know what has happened, no follow-up reports have ever left the city. This lack of information has led many to speculate that perhaps Blanca had to either been exiled or even killed so that the rest of the town could be saved. Number 4, Josh says, this footage comes from a YouTuber named No Biggie TV, who decided to tempt fate and make a video testing out Ouija boards. He is extremely skeptical at first, and he points out that Ouija boards can't be that scary if they are allowed to sell at Toys R Us. While he is waiting in line to buy it, however, a woman asks if he knows where the idea from Ouija boards came from. She says that the man who invented it sold his soul to the devil, and that making it readily available to kids was part of an evil conspiracy. No Biggie TV ignores her warning and buys the board anyway. He picks up a friend named Dave and heads to Dave's apartment. After briefly reading some instructions, they are quickly communicating with the dead in no time. They contact a spirit who says his name is Josh. Vamos lá, o cara é um youtuber cético, não acredita em nada, deu pra perceber como ele trata o tabuleiro Ouija. Independente se você não acredita, tenha respeito, ok? Você não vai pegar uma bíblia, vai queimar simplesmente porque você não acredita nela. É um objeto que você deve guardar por respeito àqueles que acreditam. Eu nunca queimaria um tabuleiro Ouija, eu tenho o meu aqui ainda, tá? Só não utilizo porque não preciso. Seria cheating, né? Mas não daria, né? Eu tava jogando Ouija lá, de repente, não, parou, ele tá aqui, quer falar comigo? Oh, beleza, senta aí, vamos conversar. Ele pergunta, né, sobre a história do tabuleiro Ouija e tudo mais, e obviamente que a pessoa não sabia nem responder, inventou um negócio lá, falou que era coisa do demônio e criou uma história que não existe. Agora eles estão jogando tabuleiro Ouija e apareceu um nome escrito Josh, ou seja, alguma coisa Josh. Was born in 1921. Things are getting a little too scary. So No Biggie TV pulls a prank on his friend by pretending to be possessed, and then the two get back to being serious. As the ceremony progresses, they start to hear breathing and other strange thumping noises. Besides the kitchen and the dog. The thumping? No, I hear some kind of breathing. That is so fucking spooky. Spooky sou eu. What the fuck? Josh tells him that the house is not safe after using the Ouija board, but there is one thing that they can do to possibly change that.
Burn me, Josh writes to them. Obviously, no one wants to have a haunted house, so the two friends waste little time doing exactly what Josh asks. They take the board around back and set the entire thing on fire, box and all. As the box burns, Dave's car starts to turn on randomly on its own. Even after they put the fire out, they could still hear the board sizzle. It gave no biggie TV an electrical shock when he touched it. Unfortunately, they couldn't burn the board properly, so they decided to drive as far as possible and throw it away instead. Although they did say goodbye to the board, nowhere in the video does it show them properly ending the session. Just how angry Josh will be that they didn't follow his exact orders remains to be seen. Number 3, the Então vamos lá, o cara jogou, saiu um cara chamado Josh, ele brincou, fez lá a cena de possessão com baba e tudo mais, e na verdade era uma brincadeira dele. Aí, de repente, ele começou a se assustar. Por quê? Porque ele teve a impressão que alguma coisa estava acontecendo de verdade na casa dele. O porquê que acontece isso? Não é que tinha alguma coisa acontecendo de verdade na casa dele. As coisas sempre existiram na casa dele. A única coisa é, ele nunca prestou atenção nisso. Por quê? Porque a mente dele não estava direcionada a isso. Estava direcionada a outras coisas. Na hora que ele joga o tabuleiro Ouija, aí sim algo acontece porque a mente dele começa a se voltar para o que está ocorrendo dentro de sua casa. Então, quando a mente dele começa a ser direcionada para dentro da casa dele, aí ele começa a perceber, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E aí chama atenção, claramente, tá? Mas, de novo, não tinha nada de espiritual naquilo. Pode ser uma impressão psíquica do cara ou alguma coisa que realmente ele acha que está acontecendo. It's a possession. Jackson Combs and his friend Stacy are bored late at night when they decide to summon some spirits to help pass the time. They are joined by a third friend, Alice, who brings with her the top of a pizza box. Together, they use it to make a homemade Ouija board. It's well past 1 in the morning by the time the 3 of them agree on a place to use it. They use a small cap as a pointer and spin it in 3 circles to clear the board. Then they begin. Is anybody there? Jason asks. The pointer does not move, so he repeats himself. That's when the cup moves down and to the left, stopping on yes. Jason asks what the spirit's name is, and the ghost writes back, Susan. When asked if the spirit is good or bad, Susan says that she is good. Then she says that she wants someone named Danny. None of them know who Danny is, so Susan says goodbye. The 3 friends could have stopped here, but they enjoyed the experience, so they decided to keep it up and try to contact other spirits. Again, they make 3 circles with the cup to clear the board. Another spirit soon makes itself known, but this time it isn't as nice as Susan. Instead of asking what the spirit's name is, Jason asks if it's a good spirit. It signals that no, it is not. They could have immediately discontinued contact from there, but they weren't feeling threatened enough at the time. Jason asks for its name. John, it writes back. What do you want? Jason asks out loud. Kill is the response that he is given. Even though no other questions are asked, the cup suddenly moves to the no answer and flips over. The 3 of them hear a noise coming from the bathroom, and Jason goes inside to Assoprando! investigate. Que sem vergonha! Que mulher sem vergonha! Ela soprou! Ah, cara, sem vergonha. Vamos lá. 3 mocorongo, né? 2 mulheres e um cara. 3 mocorongo ali sentado. Aí começam a brincar com um teco de pizza, né? Então, uma caixa de pizza escrito. A mulher até errou a palavra lá. Mas beleza. Foi lá, tava fazendo, né? O Ouija, apareceu uma tal de Susan. Aí elas gostaram. A Susan falou, ai, que lindo, maravilhoso, tudo de bom, tudo de bom. Ai, que legal. Aí começaram a jogar de novo e apareceu um tal de Josh, que disse que queria matar. Kill, vamos matar. Gente, isso aqui não é um copo, isso aqui é um acrílico. Isso aqui é um acrílico. Vocês já assopraram acrílico? É muito fácil. Olha o que a Fela, ó, ela sopra. Coming from the bathroom, and Jason goes inside to investigate. Tinha um médico proctologista lá. Venha! The door shuts behind him and the house fills with his screams. When the girls are able to get the door open, he is cowering in the corner. Ai, Deus, que coisa, como é que pode? Number 2, Japanese... Ai, como é que pode um negócio desse, né, gente? Realmente, a mulher assopra a peça de acrílico, o outro sai correndo, se tranca no banheiro e fica se debatendo. É muita sem vergonha se fazer um negócio desse. E o pior é que tem criança que assiste e vai achar que é verdade.
TV. These three girls playing with a Ouija board seem to be on some sort of Japanese television show. This isn't very surprising since some of the scariest evidence of the paranormal seems to come from Japanese game shows or investigation series. The girls have apparently been threatened by the spirit to not film this encounter, but it's clearly not their decision. The board or spirit threatens to curse the girls and they are understandably shaken up. It doesn't take long for all hell to break loose after this. One of the girls claims to see a woman and the group jumps, leaving two of the three young girls on the floor. In their panic, the quarter they were using as the planchette begins to move swiftly on its own. Furniture in the room begins to fly around as if being thrown, and a strange loud clicking can be heard. Foram 3 mulheres jogar um tabuleiro Ouija numa rede de televisão japonesa, tá? Como se fosse um castigo. Mas, de novo, rede de televisão japonesa, a gente sabe que tem muitas pegadinhas, eles gostam das pegadinhas. Então, pode estar sujeito a pegadinha? Pode estar sujeito a fazer uma brincadeira com todo mundo? Sem dúvida nenhuma. Vamos ver. The footage becomes more and more chaotic before the video ends, leaving the viewer with concern and a desire for more insight. Olha como os caras são bons. Olha. Number 1, Mass Possession. The Elsa Perea Flores High School in Peru is said to be incredibly haunted. According to local rumors, the school was built on a gravesite that the mafia used to bury corpses. In May of 2016, a group of school children used a Ouija board to summon the spirit of one of the dead victims, and this footage showed it absolutely worked. Shortly after using the Ouija board, at least 20 students were all affected by a mass hallucination. The children fell to the ground and went into seizures as they vomited. Isso aconteceu no Peru, de novo, Peru, né? É uma escola onde as crianças fizeram um jogo de Ouija dentro da escola, né? Foram lá jogar um tabuleiro Ouija e dizem que na escola alguns corpos foram enterrados devido à máfia antiga que presidia o lugar. E aí o que acontece? Houve uma mass hysteria, ou seja, uma histeria coletiva por parte dos alunos que acabaram, cada um, né, tendo, vamos dizer assim, os sintomas envolvidos às crise nervosa, igualzinho daquela mulher no Peru que foi filmada, né? Desequilíbrio nervoso, choques do sistema nervoso, teve problema emocional, em decorrência a todo o medo coletivo que foi aplicado. A menina desmaiada. They were uncontrollable and had to be loaded into trucks and driven to the hospital for examinations. In the weeks that followed, almost 100 other students fell victim to the same mysterious condition. They would be acting normally one moment, and then on the ground having a full-blown seizure the next. It was always on school property. In fact, it wouldn't be uncommon for students from different classes to pass out at the exact same time. Many of the students complained about the same evil spirit attacking them, a man dressed in all black with a big bushy beard. He always wanted to hurt them, they said. It also wasn't uncommon for the children to hear voices and feel relentlessly stalked, like someone was going to come up from behind and snatch them at any moment. One of the students even claimed to have felt a large pair of hands tighten around her neck. You would think that they could somehow fight back, but high school ends earlier in Peru than most other countries. As such, these were all children between the ages of 11 and 14. They were all completely helpless and unable to defend themselves. The school officials eventually sought the help of Catholic priests to perform exorcisms and to hold mass.
Unfortunately, none of this seems to have helped very much. According to the latest reports, whatever was unleashed by the Ouija board continues to haunt the poor school kids to this day. No final, as crianças sofreram então aí uma histeria coletiva devido a medos, crianças relatando que tinha lá uma criatura que parecia um urso gigante que estaria ali afugentando ou querendo se comunicar ou atacando todo mundo, mas de novo, crianças fazendo criancices e aí dá meleca, tá? Vamos lá. Tudo isso que a gente viu, obviamente, são histórias em decorrência de impressões sobre o mundo espiritual. Nós vivemos, sim, em meio que a impressões sobre o mundo da espiritualidade, onde o terror se faz mais presente, onde o medo se faz presente, onde a necessidade de querer descobrir o que é, entre aspas, desconhecido, se sobrepõe ao bom senso do ser humano. De novo, o mundo espiritual, ele está ao nosso redor para nos auxiliar e não nos amedrontar como está sendo colocado dessa maneira. O tabuleiro Ouija, ele tem uma história, essa história é fadada a diversos erros, a mentiras, a idolatrias, a questão de vou criar um jogo de tabuleiro onde as pessoas terão medo. E surge assim o tabuleiro Ouija. Eu já postei a origem do tabuleiro Ouija, já postei eu jogando a Ouija, já postei para vocês mostrando tudo o que ocorre. E realmente, não é nada disso que vocês estão imaginando. Eu já postei junto com Lenda Urbana um vídeo e é interessante quando tem um grupo de pessoas e uma pessoa que saiba controlar todo o processo. Quando não se sabe controlar o processo, não façam, não queiram ser maiores do que realmente, vamos dizer assim, a natureza do seu medo. O medo ele deve ser anulado pouco a pouco. O medo do desconhecido, o mundo espiritual, o medo do mundo espiritual ele vai ser anulado pouco a pouco, mediante o conhecimento, aprendizado, tá? Uma escolaridade dentro desse universo para que vocês possam retirar as amarras disso e entender como é feito, entender como ficar longe de problemas da espiritualidade, longe de energias que possam prejudicar a sua vida. Não é por meio de um tabuleiro Ouija que vocês vão enfrentar os seus medos. Não é. O tabuleiro Ouija só vai mostrar para vocês o que tem dentro da casa de vocês quando as suas percepções ficarem mais elevadas, quando você olhar para os lados e falar, agora que eu entendi que tem alguém aqui, porque até então você não tinha percebido. Fiquem longe dessas coisas. Fiquem longe de tabuleiro Ouija. Fiquem longe de tentar desafiar o mundo sobrenatural para tentar provar o que para quem? Nada. Vocês não vão conseguir provar nada e vão ficar agindo na loucura. É isso que vai acontecer. Tá bom? Mas é isso. O vídeo é muito legal. Eu gosto bastante desses tipos de canais assim que trazem esse compilado de informações. E bom, recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pela retirada de energias da casa de vocês, a limpeza da casa, a limpeza sua, da sua família, retirar essas energias que estão fazendo mal, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, como eu digo em todos esses vídeos, e como eu demonstro isso nos vídeos de limpeza de casas e no depoimento dos inscritos, e comprovo a minha certificação internacional como terapeuta e psicoterapeuta no filme dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Este é o único endereço de e-mail. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, com uma doação de R$ 8 por mês, com sorteios, com muitas coisas legais para vocês, o sistema de PayPal para doações e também a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.